Boa tarde, gente, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem muito me perturbado, vamos dizer assim, me questionado, me feito refletir sobre muitas coisas. E acho um assunto muito pertinente, principalmente em contexto como a gente está vivendo hoje. E é meritocracia. O que é meritocracia? Eu quero deixar claro que eu não sou nenhuma estudante de filosofia, nem estudante de sociologia, não sou socióloga, não sou nada disso. Eu apenas e acho muito legal, eu me tornei educadora social. E tive o grande privilégio de começar a minha carreira de educadora, vamos dizer assim, em 3 comunidades periféricas, né? Incríveis, maravilhosos, com crianças que eu amo de paixão e que me ensinou muito. As 3 comunidades me ensinaram bastante a ser quem eu sou hoje. E antes disso, é importante dizer que eu não entendia muito bem porque eu não estudava muito bem sobre isso, porque não me interessava, porque na verdade a gente já reparou como a gente vai sendo levado pela vida, pela massa. Todo mundo tem um conceito disso, é mais fácil seguir junto do que pensar um pouco, né? Só que eu vivia numa bolha ali e eu não conseguia entender e nem querer entender também as outras coisas. Porque se eu parasse para pensar no mesmo dia sobre isso, se alguém tivesse tido um papo desse comigo, entendi, então é isso. Penso sobre isso. E aí, gente, o que acontece? Hoje, a minha visão de meritocracia é uma visão em que eu pude perceber na prática. E pra mim, a prática, a vivência, nada é mais forte que a vivência, a experiência. Então, por isso eu tô aqui compartilhando com vocês. O que acontece? Meritocracia, o que é? Com as minhas palavras, né? Eu diria que meritocracia é você alcançar prosperidade, uma melhora de vida, uma abundância, um diploma, que seja qualquer coisa, um carro, alguma coisa que você queira muito, com seus próprios esforços. E aí vem uma discussão assim, sempre relacionada a isso. Existe meritocracia? Meritocracia não é? A gente conquista as nossas coisas com os nossos próprios esforços? E o que eu conquistei, o meu amigo do lado pode conquistar se ele quiser, tudinho que eu conquistei ou mais? Então, sempre tem aqueles que falam assim, claro, as oportunidades são para todo mundo, pega quem quer, vai quem não quer fica dando desculpa. A gente ouve muito isso, né? Mas eu vou usar 2 exemplos para vocês de alunos maravilhosos que eu tive. Não vou falar o bairro, nem vou falar a cidade e vou usar nome fictício dos 2, para vocês nunca, para não expor a criança, né? Eu tive um aluno chamado Fabrício e eu tive um aluno chamado Rodrigo. Fabrício era filho de uma mulher que ela era dependente química. E todas as vezes que faltava para ela e ela precisava buscar isso, né, quando ela entrava num processo de abstinência, a mãe de Fabrício se envolvia em alguma situação violenta, né? Então Fabrício presenciou a mãe apanhando, sendo agredida, várias situações. Todas as vezes que Fabrício via isso, porque ele era uma criança extremamente doce, não sei se já falei, mas ele tinha 8 anos de idade. O Rodrigo também tinha 8 anos de idade. E Fabrício, assim, uma criança extremamente dócil. Porém, quando ele ficava agressivo na sala, não tinha pra ninguém, sabe? Ele tentava machucar as outras crianças e eu já sabia. A mãe dele tinha se envolvido em alguma situação violenta novamente. Então era muito perceptível. Até que chegou um dia que ele foi ameaçado. Enfim, não vou falar por quem, mas foi ameaçado. Não, vou falar por quem. Ele foi ameaçado até pela polícia. Uma criança de 8 anos.
porque ele às vezes apresentava comportamentos violentos. Do outro lado, a gente tinha Rodrigo. Rodrigo é uma criança que eu também tive, com outro nome. Não morava em comunidade periférica. Os pais, um advogado, a mãe médica. Uma criança que tinha tudo, não faltava nada. Tinha uma família, vamos dizer assim, funcional. Todas as famílias têm suas dificuldades, mas vamos dizer assim, mais chegando perto da perfeição era a família de Rodrigo. E aí, o pai sempre estava presente na escola, querendo saber, já até chegou a perguntar como estava na aula de teatro, né? E a mesma coisa a mãe. Como que você vai falar que Fabrício tem as mesmas oportunidades que Rodrigo? Quais chances de Fabrício chegar a se tornar um advogado, um engenheiro, um médico, que seja um professor, e são as mesmas condições e possibilidades que Rodrigo tem? Rodrigo já nasceu com tudo nas mãos. Rodrigo já nasceu com uma família bem estruturada. Rodrigo nasceu, tem computador, tem tudo. Já Fabrício, não, nem internet na casa dele. Então, como que as duas crianças têm as mesmas oportunidades? E como o Rodrigo vai falar lá no futuro assim, eu venci por mérito meu e Fabrício também tinha condição de vencer. Então, a provocação que eu trago para vocês hoje é: meritocracia, ela não existe. Porque se eu alcancei alguma coisa, foi porque o contexto me empurrou muito, muito à frente. Então eu não consigo dizer que eu conquistei porque eu me esforcei, se todas as condições me eram favoráveis. Porque é muito errado você falar isso na frente de Fabrício. Por trás também, mas estou usando metáforas. É muito bizarro você falar isso na frente de Fabrício. E o esforço que ele fez para sobreviver um dia. E o esforço que ele fez para conseguir ter alguém para ajudar a família dele por mais um dia. Não tem condição de você comparar essas duas realidades. E tudo isso ficou mais claro para mim quando eu fui trabalhar com crianças, adolescentes em situação de risco. Então, é basicamente isso. Então, quando você ouve alguém falando, eu conquistei, eu me esforcei, eu fiz e aconteci, entenda que a realidade não é bem assim. Se todas as suas condições eram favoráveis a isso, você pode até ter conquistado, mas muita coisa te colaborou para isso. Então, assim, pensem, reflitam. E é isso. Não tem como dizer que Rodrigo vai conquistar as mesmas coisas que... Mentira, que Fabrício vai conquistar as mesmas coisas que Rodrigo. E se ele conseguir, e se ele se tornar um grande médico, um grande professor, um grande engenheiro, certamente ele é uma exceção. Porque a maior parte da realidade de Fabrício não alcança dessa forma. Então é isso, reflitam.